Desde o início da civilização egípcia, os perfumes foram mais do que simples fragrâncias. Eram portais para o divino, expressões de poder, beleza e espiritualidade. Neste vídeo, vamos mergulhar na fascinante história dos aromas que encantaram os faraós, dos segredos escondidos nos templos até os ateliês onde as essências eram criadas com devoção quase religiosa. Você vai descobrir como o perfume moldava rituais sagrados, conquistava corações e até acompanhava os mortos em sua jornada eterna. Então, se você ama mistérios antigos e quer sentir o perfume do Egito através do tempo, já deixa seu like, se inscreve no canal e vem comigo, porque agora começa a nossa viagem aromática ao coração do Antigo Egito. Nos primórdios do Egito Antigo, muito antes de o perfume ser sinônimo de luxo ou vaidade, ele nasceu como um elo entre o humano e o divino. O aroma, para os egípcios, era uma forma de tocar o invisível, uma ponte sagrada que unia o mundo dos mortais ao reino dos deuses. Quando o sol surgia sobre o Nilo e os primeiros raios douravam as colunas dos templos, a fumaça perfumada começava a se elevar, lenta e espessa, dançando no ar como se carregasse preces. Era o início de um ritual milenar, no qual o perfume não apenas agradava os deuses, mas purificava o espaço, o corpo e a alma. Os templos egípcios eram verdadeiros laboratórios espirituais. Dentro deles, o cheiro da mirra, do olíbano e da canela misturava-se à pedra quente, criando uma atmosfera quase sobrenatural. Cada aroma tinha um propósito. Alguns eram usados para invocar proteção, outros para pedir fertilidade, sabedoria ou cura. Os sacerdotes, vestidos de linho branco e banhados em óleos aromáticos, conduziam os rituais com gestos lentos e solenes. Antes de se aproximarem das estátuas divinas, purificavam-se com fragrâncias sagradas. Não se tratava apenas de higiene, mas de preparar o corpo para estar diante do sagrado. Acreditava-se que os deuses sentiam prazer nos aromas. O olíbano, por exemplo, era chamado de suor dos deuses, uma essência que subia aos céus para anunciar a devoção dos humanos. A fumaça perfumada era uma oferenda visível e invisível ao mesmo tempo. Enquanto o corpo do incenso se consumia, sua alma fragrante ascendia. Assim, o perfume tornou-se uma linguagem silenciosa entre o homem e o divino, uma forma de oração que não precisava de palavras. Cada templo tinha seu próprio sopro divino. Os sacerdotes mais antigos guardavam fórmulas secretas, transmitidas apenas aos iniciados. Não eram simples receitas, eram misturas que continham significado espiritual e poder simbólico. O ato de preparar o perfume era por si só um ritual. As resinas eram moídas em pedras, os óleos eram filtrados com paciência e o resultado final era guardado em pequenos vasos de alabastro protegidos como tesouros. Em muitas inscrições antigas, os deuses aparecem recebendo oferendas de perfumes. As estátuas divinas eram ungidas com essências para manter sua vida dentro dos templos, pois acreditava-se que o perfume alimentava o espírito que habitava nelas. O olfato, para os egípcios, era um sentido espiritual. Eles acreditavam que os bons aromas purificavam a alma, enquanto os maus cheiros atraíam forças negativas. Essa visão influenciava tanto a religião quanto o cotidiano. Nos templos de Tebas, Heliópolis e Mênfis, a fumaça dos incensos formava um manto invisível sobre os altares, criando um ambiente onde o ar parecia mais leve, mais puro, quase divino. O perfume se tornava uma presença constante, um lembrete de que os deuses estavam ali, respirando junto aos homens. Havia também perfumes dedicados a divindades específicas. Ísis, por exemplo, recebia essências florais associadas à fertilidade e à maternidade. Jarrá,
O deus do sol era homenageado com aromas quentes e resinosos que simbolizavam o calor e o poder solar. Nesses rituais, o perfume não era apenas uma oferenda, era a própria manifestação da divindade no ar. Ao aspirar o aroma, o devoto acreditava estar absorvendo um fragmento do Deus, um sopro de eternidade. O perfume era, portanto, uma das formas mais antigas de magia egípcia. As resinas que queimavam diante das estátuas sagradas tinham a função de abrir os caminhos entre os mundos. Era dito que o cheiro agradável atraía os deuses, enquanto o fedor os afastava. Por isso, o cuidado com as fragrâncias era visto como um dever religioso. Em muitas inscrições, há menções a perfumadores do templo, uma classe especial de servos responsáveis por preparar e guardar as substâncias aromáticas. Eles eram respeitados quase como escribas, pois dominavam um conhecimento sagrado que unia natureza, alquimia e fé. Com o passar dos séculos, os templos tornaram-se os grandes centros de produção e inovação olfativa. Lá, sacerdotes e aprendizes experimentavam novas combinações, buscando recriar o cheiro dos deuses. O perfume, mais do que um simples produto, era um símbolo de ordem cósmica. Representava a harmonia entre o céu e a terra, o equilíbrio entre corpo e espírito. O ato de perfumar-se era uma forma de imitar os deuses, de trazer um pouco da sua essência para a vida terrena. E assim, entre colunas cobertas de hieróglifos e cânticos ecoando nas câmaras sagradas, nascia uma tradição que marcaria o Egito por milênios. O perfume, desde o princípio, não foi apenas uma criação humana. Foi um presente dos deuses, um hálito divino que, ao tocar o mundo dos homens, transformava o ar em oração. No coração do Egito Antigo, o ofício da perfumaria era considerado uma arte sagrada, uma mistura de ciência, intuição e fé. Criar um perfume não era apenas um trabalho manual, mas um ato espiritual. Cada fragrância nascia do encontro entre a terra e o divino, e o perfumista era visto como um intermediário entre os dois mundos. Ele não apenas misturava substâncias, ele despertava essências adormecidas, transformando o invisível em algo que podia ser sentido, respirado e venerado. As matérias-primas vinham de todos os cantos do Egito e de terras distantes. O país, abençoado pelo Nilo, oferecia flores, ervas e óleos em abundância. O lótus azul, símbolo de renascimento e pureza, era colhido nas margens do rio ao amanhecer, quando suas pétalas se abriam sob o sol. Seu aroma suave e adocicado era considerado o cheiro do despertar. A mirra e o olíbano, resinas sagradas, vinham de regiões áridas da Núbia e do Punt, territórios míticos que os egípcios chamavam de Terra dos Deuses. A canela e o cardamomo chegavam através de caravanas vindas do Oriente, enquanto o óleo de moringa, extraído de uma planta local, servia como base para inúmeras misturas. Essas substâncias eram preciosas. Cada uma possuía não apenas um aroma, mas também um significado espiritual. A mirra representava a vida eterna, o olíbano, a purificação, o lótus, a iluminação, a canela, o calor do sol. Juntas, formavam um vocabulário aromático que expressava emoções, desejos e preces. Preparar um perfume era, portanto, como escrever um texto sagrado. Cada ingrediente tinha um papel simbólico e uma função mística. Os processos de criação exigiam paciência e precisão. Nas oficinas perfumistas, chamadas de casas do aroma, as mesas eram cobertas por vasos de alabastro, colheres de bronze e pedras de moagem. Os aprendizes observavam atentamente os mestres, que ensinavam os segredos da extração. A primeira etapa era a maceração. Flores e ervas eram mergulhadas em óleos vegetais, geralmente de moringa, rícino ou sésamo, e deixadas sob o sol escaldante por dias.
O calor natural fazia com que as essências se transferissem lentamente para o óleo. Em seguida, o líquido era filtrado com tecidos finos, repetindo o processo várias vezes até atingir a intensidade desejada. Algumas receitas envolviam a destilação rudimentar, feita através do aquecimento das resinas e da coleta de seus vapores. Embora o método fosse simples, exigia extrema habilidade. Uma chama muito forte queimava o aroma. Uma chama fraca o tornava frágil demais. Por isso, o perfumista precisava compreender o comportamento de cada substância, como se lidasse com seres vivos. Para os egípcios, o perfume tinha um Ka, uma alma própria. A mistura só alcançava sua verdadeira essência quando todos os ingredientes concordavam entre si, em perfeita harmonia. A produção podia levar semanas. Havia perfumes densos, quase pastosos, conhecidos como kife, um dos mais célebres do Egito. Era preparado com mel, vinho, mirra, passas, açafrão, resinas e flores. O kife não era apenas uma fragrância, era uma oferenda e um remédio. Queimado à noite, dizia-se que acalmava a mente e favorecia os sonhos proféticos. Quando aplicado sobre o corpo, purificava a pele e atraía boas energias. Textos antigos descrevem o kife como um perfume que alegra o coração e acalma o espírito, mostrando como a perfumaria egípcia unia prazer e espiritualidade. Os recipientes que guardavam as essências também recebiam grande cuidado. Vasos de alabastro, vidro colorido e cerâmica fina eram moldados com formas elegantes, às vezes esculpidos com figuras de flores e animais sagrados. O frasco fazia parte do encanto. Acreditava-se que sua beleza ajudava a preservar a energia do perfume. Alguns eram selados com cera ou argila e guardados em câmaras escuras, longe do calor excessivo. O ambiente de trabalho dos perfumistas era envolto em silêncio e reverência. Antes de iniciar as misturas, muitos faziam orações ou acendiam incensos para consagrar o espaço. O ato de misturar aromas era comparado à criação do mundo, uma combinação de elementos que, quando equilibrados, geravam harmonia. O perfumista ideal era aquele que conseguia ouvir o perfume, compreender seu espírito e respeitar seu ritmo. Os aromas também tinham propósitos específicos. Havia perfumes usados em cerimônias religiosas, outros dedicados ao amor, à cura ou à proteção. Algumas essências eram aplicadas no corpo antes de dormir, como forma de manter a alma leve durante o sono. Outras eram usadas nas cerimônias fúnebres para garantir que o morto fosse reconhecido pelos deuses através de seu aroma. Esse domínio técnico e espiritual fez dos egípcios verdadeiros mestres da perfumaria. Suas receitas atravessaram os séculos e influenciaram outras civilizações. Mas, acima de tudo, o perfume era para eles uma forma de eternizar o instante, capturar o sopro da natureza e transformá-lo em memória, emoção e fé. Cada frasco guardava uma pequena parte do Egito: o calor do deserto, o frescor do Nilo, o mistério dos templos e o toque invisível dos deuses. E ao abrir um desses frascos, era como se o tempo se desfizesse e o ar voltasse a exalar o mesmo perfume que um dia encantou os faraós. No Egito Antigo, o perfume não era apenas um adorno, mas uma marca de poder, um símbolo de pureza, autoridade e divindade. Para os faraós, ele era parte de sua identidade espiritual. Cada soberano tinha uma essência própria, um aroma que o distinguia dos demais mortais. O perfume não apenas perfumava o corpo, ele consagrava o rei como intermediário entre os deuses e os homens. Quando o faraó se ungia com fragrâncias sagradas, acreditava-se que estava revestindo-se de uma energia divina, tornando-se digno de governar sob o olhar dos céus. Nas cerimônias religiosas, o perfume era indispensável. Antes de entrar nos templos,
O faraó era purificado com óleos aromáticos preparados especialmente para ele. Esses ungüentos continham resinas raras, flores exóticas e essências trazidas de terras distantes. A unção real era um ritual silencioso, conduzido por sacerdotes que sabiam a ordem exata das aplicações. Primeiro, o perfume era passado sobre a cabeça, símbolo da sabedoria. Depois, sobre o peito, onde habitava o coração, sede da verdade e da justiça. E, por fim, nos pés, para santificar o caminho que o rei trilharia. Cada gota representava um elo entre o faraó e o divino. O perfume também acompanhava o soberano nas ocasiões de estado. Durante as procissões ou audiências, o ar ao redor do trono era impregnado de fragrâncias fortes e doces. O povo acreditava que o cheiro do rei era um presságio de prosperidade. Era comum que servos queimassem incensos perfumados à frente do faraó, para que sua chegada fosse anunciada antes mesmo de ser vista. A presença real tinha um aroma inconfundível, denso, resinoso e envolvente. Assim, mesmo à distância, sabia-se quando o rei se aproximava. O ar mudava, o perfume antecedia o poder. Alguns aromas eram tão preciosos que valiam o peso em ouro. Vasos de alabastro contendo perfumes reais eram guardados como tesouros nos palácios. O perfume de Ramsés II, por exemplo, teria sido feito com uma mistura secreta de mirra, canela e mel, uma combinação que simbolizava força, doçura e eternidade. Já Hatshepsut, a grande rainha faraó, mandou buscar no mítico reino de Punt árvores inteiras de mirra, trazendo raízes vivas para que fossem plantadas nos jardins de seu templo em Deir el-Bahari. Ela acreditava que o perfume das resinas subindo ao céu era uma oferenda que imortalizava seu nome entre os deuses. Mas nenhuma figura do Egito Antigo representa melhor o poder do perfume do que Cleópatra. A última rainha dos faraós compreendia como poucos o encanto das essências. Para ela, o perfume era uma arma invisível, uma extensão de sua inteligência e de seu magnetismo. Dizem que Cleópatra mandava perfumar as velas de seus navios com óleo de rosas, de modo que, quando se aproximava de um porto, o vento anunciava sua chegada antes mesmo de sua embarcação ser avistada. Era impossível resistir a tamanha presença. O perfume tornava-se parte de seu mito. Nos encontros com Júlio César e mais tarde com Marco Antônio, Cleópatra transformava o ambiente em um templo de aromas. As paredes de seus aposentos eram cobertas por pétalas, e o chão recebia incensos queimando lentamente, liberando fragrâncias que misturavam lótus azul, canela e mirra. Para ela, o perfume não era apenas sedução, era diplomacia. Ao envolver seus convidados em um universo de aromas, ela os fazia entrar em um espaço onde o tempo parecia suspenso, onde o poder egípcio se expressava não pela força, mas pela beleza. Os perfumes de Cleópatra tornaram-se lendários. Documentos posteriores sugerem que ela mesma participava da elaboração de suas misturas, supervisionando o processo e testando as essências. Recentemente, arqueólogos e químicos tentaram recriar um de seus perfumes favoritos, conhecido como Mendesiano, feito com mirra, canela, cardamomo e óleo de moringa. O resultado, segundo os estudiosos, é intenso, quente e envolvente, um aroma que poderia, de fato, marcar uma presença inesquecível. O perfume dos faraós era também um instrumento de eternidade. No momento da morte, o corpo real era embalsamado com as mesmas essências usadas em vida. Acreditava-se que o aroma guiava a alma na travessia para o além. As tumbas dos reis exalavam perfumes mesmo séculos após o sepultamento. E os vasos aromáticos encontrados nas câmaras mortuárias ainda guardam vestígios dessas substâncias. O cheiro era uma lembrança da realeza, a última impressão deixada no mundo dos vivos.
Em todas as épocas, o perfume real representava pureza e poder. Era o sinal da ordem cósmica mantida na terra pelo faraó, o escolhido dos deuses. Sua fragrância era única, inconfundível, feita para que até o ar reconhecesse sua majestade. Para o povo, respirar o mesmo perfume que o faraó era quase um ato de bênção. E assim, o aroma dos reis se espalhava pelos templos, pelos palácios e pelas areias do deserto, como uma assinatura invisível do poder. Até hoje, ao pensar nos faraós, é impossível não imaginar aquele ar carregado de resinas doces e flores místicas, o cheiro de um império que compreendia o poder invisível dos aromas. Porque no Egito Antigo, governar era também perfumar o mundo. Embora os perfumes mais raros e sofisticados fossem privilégio da realeza e dos templos, o amor pelos aromas no Egito Antigo era universal. Dos palácios dourados às casas simples de barro às margens do Nilo, o perfume fazia parte do cotidiano, ligado não apenas ao luxo, mas à limpeza, à proteção espiritual e ao prazer sensorial. O aroma estava presente em todas as etapas da vida, do nascimento às celebrações, dos rituais religiosos até a morte. Era uma forma de manter o corpo em harmonia com o mundo e com os deuses. O calor intenso do Egito tornava o perfume um aliado indispensável. Homens e mulheres ungiam a pele com óleos aromáticos não só para perfumar, mas também para proteger o corpo do sol e da secura do deserto. O óleo de moringa, misturado com ervas e flores, era um dos preferidos, leve, hidratante e resistente ao calor. Aplicado após o banho, deixava a pele reluzente e o corpo envolto por um aroma suave que transmitia frescor e pureza. Para os egípcios, cheirar bem não era apenas questão de vaidade, era sinal de higiene espiritual, de estar em ordem diante dos deuses. As mulheres dedicavam um cuidado especial aos cabelos, misturavam essências de lótus, jasmim e canela em óleos vegetais, aplicando-os para manter o brilho e o perfume durante o dia. Nas festas, era comum o uso dos chamados cones de perfume, pequenos montes de cera perfumada colocados sobre as perucas. À medida que o calor aumentava, a cera derretia lentamente, liberando o aroma e umedecendo os fios. A cena era comum em banquetes e celebrações, onde o ar ficava impregnado de fragrâncias doces e exóticas, misturadas ao som de harpas e risadas. O perfume também fazia parte da vida social. Nos banquetes, os anfitriões ofereciam aos convidados flores aromáticas, ungüentos e incensos como forma de hospitalidade. O ar das festas era denso, perfumado, quase mágico. Perfumar o ambiente era um gesto de respeito e generosidade, pois acreditava-se que o bom aroma atraía energias positivas e agradava aos deuses que abençoavam os encontros humanos. Mesmo os mais simples, que não podiam adquirir essências raras, recorriam a ervas locais, pétalas secas e resinas mais acessíveis para criar seus próprios aromas caseiros. Nas ruas e mercados, o perfume também marcava presença. Vendedores de óleos e incensos exibiam vasos coloridos e pedaços de resina em pequenas mesas de madeira. O ar era uma mistura constante de mirra, canela e fumaça. As pessoas compravam pequenas quantidades para uso diário ou para oferecer aos templos. O perfume era um produto de valor, uma mercadoria preciosa que servia tanto para adornar o corpo quanto para proteger o espírito. Essa função protetora era profundamente enraizada na mentalidade egípcia. O aroma era visto como uma barreira invisível contra o mal e a corrupção. Muitos amuletos continham pequenos compartimentos com substâncias aromáticas, resinas, pétalas ou até fragmentos de incenso, que, acreditava-se, afastavam os maus espíritos e atraíam a benevolência divina. Os sacerdotes ensinavam que o bom cheiro purificava a alma
enquanto o odor desagradável era sinal de impureza e desordem espiritual. Assim, perfumar-se era um gesto de fé, uma forma de manter a alma em equilíbrio com o cosmos. Até mesmo na morte, o perfume tinha um papel essencial. Durante o processo de mumificação, o corpo era coberto por ungüentos aromáticos para preservar a carne e preparar o espírito para o além. O aroma era uma oferenda e uma proteção, guiando o falecido em sua jornada. Vasos de alabastro contendo óleos e perfumes eram colocados nas tumbas, como parte do enxoval funerário. Textos antigos mencionam que o morto cheirará como um deus ao despertar na eternidade. O perfume, portanto, era o último vínculo entre a vida terrena e a imortalidade. Nas casas comuns, também se acreditava que o perfume aproximava os mortos dos vivos. Durante festividades religiosas, as famílias queimavam incensos em homenagem aos antepassados, enchendo o ar com fragrâncias que simbolizavam respeito e lembrança. O perfume se tornava um canal de comunicação, um modo de chamar, com delicadeza, as almas queridas para participarem da celebração da vida. Apesar das diferenças sociais, todos compartilhavam a mesma crença. O perfume era um dom divino. Era o hálito dos deuses que tornava o ar puro e agradável. Essa concepção tornava o simples ato de se perfumar um gesto de espiritualidade. Quando alguém aplicava óleo sobre o corpo, acreditava estar convidando o divino a habitar em si, mesmo que por um instante. A beleza egípcia, portanto, não era apenas visual. Ela era também olfativa, uma estética que envolvia o corpo, o ambiente e o espírito. As fragrâncias definiam não apenas a aparência, mas o estado interior de cada pessoa. Cheirar bem significava estar em harmonia com o universo, ser digno da atenção dos deuses e do respeito dos homens. Assim, o perfume unia todos os aspectos da existência: o prazer e a devoção, o corpo e a alma, o efêmero e o eterno. Ele acompanhava o egípcio desde o nascer até o pós-vida, marcando os gestos mais simples e os rituais mais grandiosos. No final, o perfume era mais do que um luxo. Era uma forma de eternidade líquida, uma maneira de deixar, mesmo depois da morte, o rastro invisível da própria presença no ar do Egito. Com o passar dos séculos, os perfumes egípcios ultrapassaram as fronteiras do Nilo e conquistaram o mundo antigo. O Egito tornou-se o coração do luxo aromático, uma terra onde o ar parecia impregnado de mistério e beleza. Suas fragrâncias eram desejadas por reis, filósofos e sacerdotes estrangeiros, e logo os frascos vindos de Mênfis, Tebas e Alexandria passaram a circular nas rotas comerciais que ligavam a África, a Ásia e a Europa. O aroma do Egito viajava junto com o ouro, o papiro e as pedras preciosas, um tesouro invisível que encantava todos os que o sentiam. As caravanas atravessavam o deserto carregando resinas e óleos preciosos, enquanto embarcações desciam o Mar Vermelho rumo à Península Arábica e à Índia. Alexandria, a grande cidade portuária fundada por Alexandre, tornou-se o epicentro desse comércio. Lá, mercadores gregos e fenícios disputavam frascos de alabastro e pequenas ânforas seladas com cera, contendo perfumes que pareciam capturar o próprio espírito do Egito. Os aromas de mirra, olíbano, canela, lótus e nardo eram os mais procurados, verdadeiros tesouros líquidos que valiam mais do que metais preciosos. Os gregos foram os primeiros a registrar o fascínio que sentiram pelos perfumes egípcios. Para eles, o Egito era uma terra de sabedoria e mistério, e seus aromas eram vistos como portadores de poder espiritual. Filósofos como Teofrasto escreveram sobre a sofisticação das essências vindas do Nilo, descrevendo-as como o perfume da eternidade.
Os gregos aprenderam com os egípcios a arte de misturar óleos e resinas, adaptando suas receitas e criando suas próprias versões. Ainda assim, a influência egípcia permaneceu inconfundível. A base de toda a perfumaria mediterrânea nasceu ali, entre os templos e as margens do Rio Sagrado. Roma, por sua vez, elevou essa herança a um novo nível. Quando os romanos conquistaram o Egito, levaram consigo não apenas seus tesouros materiais, mas também seus segredos aromáticos. O perfume tornou-se parte da vida cotidiana das elites romanas. Os banhos eram acompanhados por essências exóticas e os banquetes terminavam com incensos e pétalas perfumadas lançadas sobre os convidados. As mulheres romanas disputavam os frascos importados de Alexandria, enquanto os homens usavam óleos aromáticos após os banhos públicos. Havia até mesmo lojas especializadas em perfumes egípcios, frequentadas por quem desejava exalar a aura de sofisticação do Oriente. Para os romanos, perfumar-se era um ato de poder e distinção, mas também de prazer. E embora adaptassem as receitas ao seu gosto, o fascínio pelo cheiro do Egito nunca se perdeu. Poetas latinos descreviam Cleópatra e o Nilo com palavras que evocavam fragrâncias. O perfume tornara-se símbolo de exotismo, sensualidade e misticismo. Cada gota trazia consigo o eco de uma civilização antiga que dominava não apenas as artes e a ciência, mas também o invisível, o domínio do aroma, capaz de transformar o ar em emoção. O impacto da perfumaria egípcia também se estendeu para o Oriente. Os intercâmbios comerciais com a Arábia e a Índia levaram ao nascimento de novas combinações, misturando o saber egípcio às tradições locais. Em templos hindus e zoroastristas, o uso de incensos e ungüentos tornou-se parte essencial dos rituais, muito semelhante ao que os sacerdotes egípcios faziam milênios antes. O perfume, em todas essas culturas, manteve seu caráter sagrado, o de aproximar o humano do divino. Mesmo após o declínio do Egito faraônico, a reputação de seus perfumes permaneceu viva. Durante o período helenístico e mais tarde, sob o domínio romano, os perfumistas egípcios continuaram a ser os mais respeitados do mundo antigo. Alexandria abrigava verdadeiras academias de cosmética e alquimia, onde mestres ensinavam o preparo de óleos, bálsamos e incensos. Muitos dos conhecimentos ali desenvolvidos seriam herdados pelos árabes, que séculos depois aperfeiçoariam a destilação e dariam origem à perfumaria moderna. Assim, o sopro aromático do Egito atravessou gerações, transformando-se, mas nunca desaparecendo. Os perfumes egípcios não eram apenas produtos de luxo, eram veículos culturais, portadores de uma visão de mundo. Em cada frasco havia mais do que aroma. Havia a ideia de que o perfume podia elevar o espírito, curar o corpo e tornar a vida mais bela. Essa filosofia influenciou o pensamento estético e espiritual de muitas civilizações posteriores. Na Grécia, acreditava-se que o perfume trazia inspiração aos poetas e vigor aos guerreiros. Em Roma, era símbolo de prazer e refinamento. No Oriente, um meio de comunhão com o divino. Mas em todos esses lugares, sua origem era sempre lembrada. O Egito, terra dos deuses e dos perfumes eternos. Hoje, quando se fala da história da perfumaria, é impossível não retornar ao Egito. Foi ali que a humanidade aprendeu a transformar o aroma em arte. As mãos dos antigos perfumistas egípcios criaram mais do que fragrâncias. Criaram uma linguagem universal, feita de sensações e emoções. O perfume, nascido entre as margens do Nilo, tornou-se um símbolo da própria busca humana por transcendência. A tentativa de capturar o invisível, de tornar eterna a beleza que escapa. Assim, o legado do perfume egípcio continua vivo, não apenas nas fragrâncias modernas que ainda se inspiram em suas essências,
mas na própria ideia de que o cheiro pode tocar a alma. O Egito, mesmo coberto de areia e silêncio, ainda exala o perfume de sua glória, um aroma que atravessou milênios para lembrar à humanidade que entre o corpo e o divino sempre haverá o sopro invisível da beleza. O sol desperta sobre o Nilo. Suas águas refletem o primeiro dourado do dia, e o ar ainda frio carrega o sussurro de um tempo distante. O vento sopra suave entre as palmeiras, trazendo consigo o perfume da terra úmida, das flores que desabrocham nas margens e dos incensos que se erguem dos templos em oração. É como se o próprio Egito respirasse e com cada sopro exalasse sua alma invisível. O perfume sempre foi mais do que um luxo para os antigos egípcios. Era uma linguagem sagrada, uma ponte entre o mundo dos vivos e o dos deuses. Quando o sol nascia sobre Tebas ou Mênfis, os sacerdotes acendiam resinas aromáticas diante das estátuas divinas, e a fumaça ascendia ao céu como oferenda e prece. Cada aroma tinha um significado, cada essência um poder. O olíbano purificava, a mirra protegia, o lótus elevava o espírito. Assim, o perfume tornava-se o elo invisível entre corpo e eternidade, o respiro da fé. Os faraós compreendiam esse segredo. Para eles, o perfume não apenas adornava o corpo, mas o preparava para a presença divina. Era símbolo de realeza, pureza e imortalidade. Quando entravam em um templo ou atravessavam as ruas, o ar se transformava. A fragrância que os acompanhava era sua marca espiritual, a essência de seu poder. Diziam que, mesmo sem vê-lo, sabia-se que o faraó estava próximo pelo aroma que o precedia. Em um mundo onde tudo era transitório, o perfume era o que permanecia. E quando a noite caía e o silêncio se espalhava pelos campos e tumbas, ainda havia cheiro. O cheiro da mirra queimando diante das oferendas, o do óleo de moringa ungindo as estátuas, o das flores secas deixadas nos sarcófagos. O Egito dormia envolto em fragrâncias, como se até os mortos respirassem o perfume da eternidade. Na escuridão, o aroma era a lembrança de que a vida, embora breve, podia ser transformada em algo imortal. Hoje, milênios depois, ainda sentimos o eco dessa antiga sabedoria. Um perfume moderno, quando toca a pele, desperta algo que vai além da memória. Desperta a alma. Há nele o mesmo mistério que fascinava os sacerdotes e encantava os faraós. A capacidade de tornar o invisível presente. Cada aroma que nos envolve traz uma história, uma emoção, um instante guardado. É uma linguagem sem palavras, compreendida apenas pelo coração. Há perfumes que nos lembram pessoas que amamos, lugares que deixamos, dias que nunca voltam. Há fragrâncias que nos confortam, outras que nos fazem sonhar. E em cada uma delas há um vestígio do Egito, do tempo em que o perfume era visto como a respiração dos deuses. Quando inalamos um aroma e fechamos os olhos, somos, de algum modo, transportados àquele amanhecer sobre o Nilo, onde o vento misturava fé e beleza, e o mundo inteiro parecia perfumado pela eternidade. O perfume é o tempo em forma de ar, invisível, mas presente, passageiro, mas eterno. Assim como o Nilo nunca deixou de correr, o perfume do Egito jamais se dissipou. Ele permanece no imaginário, nas fragrâncias que usamos, nas memórias que evocamos, sem entender por quê. É o símbolo de uma humanidade que sempre buscou mais do que viver. Buscou sentir, lembrar, transcender. E talvez seja essa a maior herança dos antigos perfumistas do Egito. Ensinar-nos que o aroma é a alma do instante, que cada fragrância é uma oração que se dissolve no vento, que viver é, em parte, aprender a respirar o mundo, com seus cheiros, suas memórias e seus mistérios. O sol já se ergue sobre o rio e as sombras recuam diante da luz. O perfume da manhã se espalha,
E com ele, o espírito do Egito desperta mais uma vez. Entre o corpo e o divino, entre o passado e o agora, flutua o mesmo sopro invisível que há milênios encanta os sentidos e toca o coração humano. O perfume, a alma do Egito, continua vivo. E enquanto houver alguém que respire e se emocione com um aroma, o antigo Nilo continuará exalando sua fragrância sagrada sobre o tempo.